Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, mesmo que em momentos diferentes, mas estamos sempre sintonizados na mesma vibração. Minha gente querida, muito boa noite. Vamos começar com o livro Agenda Cristã de André Luiz. Razoável pensar nisto. Virtude não é flor ornamental. É um fruto abençoado do esforço próprio, que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. Vamos engrandecer nossas virtudes e usá-las mesmo em todos os momentos necessários. Livro dos Espíritos. Hoje a gente começa um item falando sobre o título, né? Ensaio teórico da sensação nos espíritos. Então agora a gente vai entrar nos pormenores mesmo. Não é perguntas e respostas, é um texto bastante longo. A gente vai levar alguns dias lendo, falando sobre isso, comentando. E ele diz assim, começa assim: o corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primária dela, pelo menos é a causa imediata. A alma tem a percepção da dor, essa percepção é o efeito. A lembrança que a alma conserva da dor pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar nem de se queimar. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito desse mal como se fosse real? Não havemos até causar a morte? Toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta. Certo que aí não está a sede ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é que o cérebro guardou desta a impressão. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem a se encontrar por ocasião da morte, na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo, nas situações tão comoventes que nos revelam os dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais e inúmeros outros fatos. Muita luz lançaram sobre esta questão, dando lugar a explicações que passamos a resumir. E agora ele vai começar a falar do perispírito. Isso a gente vai continuar amanhã. Mas a gente já vê que a sensação física é do corpo, não é do espírito. Mesmo o perispírito, que tem uma certa consistência, né? Mas ele não vai ter as mesmas sensações do corpo. E é isso. Vamos continuar amanhã, que amanhã tem mais. Passamos para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo Honrai a vosso pai e a vossa mãe, e o item que a gente começa hoje é quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Refere-se à passagem
de Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21, 31 a 35, de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E ele lhes respondeu: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Agora o comentário, dos espíritos. Algumas palavras de Jesus parecem singulares, por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixam de tirar daí uma arma pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que de outro estabelecia. De onde essa consequência rigorosa? Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Causa admiração e confundamento que nesse passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não compreendiam a sua missão. Tinham ele por excêntrico em seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Pode-se dizer mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia a família. João diz positivamente que eles não lhe davam crédito. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que ela também não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que lhe tenha seguido os ensinos nem dado testemunho dele, como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe seria-lhe desconhecer o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. É necessário, pois, procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Ele não desprezava nenhuma ocasião para dar um ensinamento. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada de sua família para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a espiritual. É uma passagem que sempre dá uma certa estranheza para a gente, verdade. Mas é exatamente o que ele diz aqui no final. É um ensinamento. Jesus sempre aproveitou as ocasiões para ensinar. E era uma forma até bem clara de colocar que todos somos irmãos, né? Principalmente quando ele diz: aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
E assim vamos terminar as nossas leituras com o livro Canteiro de Ideias, com uma frase de André Luiz. Preste um favor, especialmente aquele favor que você está adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas.